oração da montanha aconteceu. Aqui à minha esquerda, à direita de vocês, o Monte das Bem-aventuranças. E nós sempre nos lembramos que aconteceu aqui exatamente as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, enfim. Mas aqui aconteceram muitas outras palavras, muitos outros ensinamentos foram liberados por Jesus. E entre eles foi ensinada a oração do Pai Nosso. E então eu gostaria de me ater em uma frase dessa oração para a nossa meditação hoje. Estando aqui nesse monte, os discípulos pediram a Jesus para que ensinassem a orar, que os ensinassem a orar. E Jesus então ensinou dizendo, portanto, vós orareis assim, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, para quem quer a referência. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria me ater só nessa frase aqui, ó. Venha o teu reino. Você pode repetir junto comigo no 3. 1, 2, 3. Venha o teu reino. Amém. Essa é uma frase que nós aprendemos, mas além de não sabermos bem o significado dela, temos tido dificuldades em vivê-la, porque hoje o nosso reino tem sido colocado acima do reino de Deus. Quando o reino de Deus vem à nossa vida, nós começamos a priorizar Deus, ao invés de priorizarmos a nós mesmos. E às vezes nas nossas orações, nos nossos cultos, nas nossas celebrações, nas nossas células, enfim, como igreja, nós nos reunimos e ainda não percebemos que o nosso reino tem sido mais importante do que o reino de Deus. E quando fazemos isso? Fazemos isso quando acuamos Deus na parede ou contra a parede, dizemos para Ele, olha, ou você me cura, ou você libera essa bênção, ou você me dá essa prosperidade, ou você faz do meu jeito, ou então as coisas não vão acontecer. Nós estamos mostrando com isso que o nosso reino é mais importante do que o reino de Deus. Eu já ouvi um pastor há muitos anos atrás dizendo assim, olha, eu orei dizendo, Deus, ou o Senhor abre uma porta para mim, ou eu arrombo uma. Tudo isso, ou com tudo isso, nós estamos mostrando que o reino do homem, o nosso reino, é mais importante em alguns momentos do que o reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser evidenciado, e precisa ser dada a devida importância ao reino de Deus nas nossas vidas. É muito agradável, é muito bom termos a oportunidade de estarmos aqui. Na verdade, nós somos um grupo de privilegiados, de podermos pisar a Terra Santa, de podermos ouvir ministrações em lugares, ou nos lugares onde elas efetivamente aconteceram. Isso é um privilégio que infelizmente ainda não é para todos, é só para alguns. Eu creio que vai chegar um tempo em que vai ser pelo menos para a maioria, né? Mas nós precisamos aproveitar esse tempo para recebermos, para estarmos transbordando da graça e do poder e da palavra de Deus, mas não apenas visando a nossa vida, porque quando o reino é nosso, nós pegamos tudo que vamos receber aqui e fotografamos e guardamos no nosso coração e edificamos a nossa vida e aproveitamos o tempo para nós mesmos. Mas quando nós entendemos a palavra venha o teu reino, nós conseguimos transformar tudo isso em bênçãos para a igreja, em bênçãos para o reino. Nós começaremos, como ministrou há pouco o apóstolo Luciano, nós começaremos a transportar ou transformar tudo isso em aplicação para a nossa vida, para o ministério, para que o ministério, o nosso ministério seja edificado, seja acrescentado, para que vidas sejam alcançadas e edificadas através de nós. Ou seja, o que temos recebido a nível de palavra, a nível de prosperidade, a nível de revelação de Deus, que nós temos contribuído ou transferido para o reino, para que o reino de Deus seja mais importante ou sobressaia mais do que o nosso próprio reino. Então talvez esse seja um tempo aqui no Monte das Bem-aventuranças, no monte em que nós recebemos essa revelação, essa palavra de Deus, venha a nós o teu reino, de nós refletirmos o que ainda temos que é só nosso, o que ainda temos que não temos dividido com o nosso irmão, ou que não temos aplicado para o reino de Deus, feito com que o reino de Deus realmente se revele em nós e venha fazer com que aquilo que temos ou somos venha de fato contribuir para o reino e a glória de Deus. Queridos, às vezes nós vemos líderes evangélicos se degladiando, às vezes até na TV, em público, e nós vemos com isso que os seus reinos às vezes
tornam-se mais importantes do que o reino de Deus. Às vezes nós temos inimizade entre irmão e irmão, como foi ministrado agora há pouco também, dentro da própria igreja. Por quê? Porque o nosso reino de egoísmo, o nosso reino onde pensamos que o universo está orbitando ao nosso redor, ele sempre prevalece. Quando nós não perdoamos o irmão, quando nós não amamos o irmão, quando nós não praticamos o mandamento do uns aos outros, nós estamos sempre transformando o nosso reino como um reino mais importante do que o reino de Deus. Então existem muitas coisas no Evangelho hoje que na verdade é a falta do entendimento e do vivenciamento do venha a nós o teu reino. Então que nós possamos aprender isso, vir para o Evangelho, mas sem saber o que, ou sem se importar com o que podemos extrair do Evangelho, mas que venhamos para o Evangelho perguntando para nós mesmos o que podemos dar para o Evangelho, o que podemos estar somando no reino de Deus, o que podemos estar contribuindo, com o que você vai poder contribuir depois dessa viagem, com o seu pastor, com a sua igreja, com os seus vizinhos, com os seus irmãos, no que você vai poder somar, no que você vai poder contribuir. Quando você começar a pensar sobre isso, você está pensando sobre o venha o teu reino, porque o reino de Deus está se revelando a você. E é aqui onde nós estamos chegando agora, que essas palavras foram liberadas, palavras de Jesus que trariam vida não apenas para aqueles que as ouviram, mas que multiplicaria vida para todos aqueles para quem essa palavra chegaria. Você, por exemplo, e eu. Que nós possamos curtir, aproveitar esse lugar e entender que aqui foi liberada essa palavra, venha o teu reino. Amém? Jesus nos abençoe nesse lugar. Aqui Jesus falou também sobre as bem-aventuranças, que é na verdade, a parte da ministração dele que deu até o nome ao monte, o monte das bem-aventuranças ou das beatitudes. Aqui ele ministrou não só as bem-aventuranças, mas ele falou sobre a ansiedade, que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Isso aí é tremendo, sobretudo, queridos, porque Jesus, ele foi um homem que teoricamente foi muito sujeito à ansiedade. Ele foi um homem que ele mesmo declarou não tinha onde dormir, onde reclinar a cabeça, que vivia andando, ministrando o seu evangelho, dependendo de investimentos e doações voluntárias para manter as suas viagens missionárias de evangelização. Enfim, ele era um homem, foi um homem que foi rejeitado como criança e por causa disso, muitas crianças morreram num massacre produzido por Herodes, mas nada disso causava dano à alma dele, ao coração dele. Ele não tinha ansiedade. Ele era um homem que era carpinteiro, que manuseava madeiras e sabia que um dia seria crucificado através de uma madeira feita de madeira, de uma cruz feita de madeira. Então ele manuseava aquilo, mas não ficava ansioso. Se fosse eu estaria lidando com aquela madeira dizendo um dia eu vou ser pregado num negócio desse. E eu ficaria em crise. Se eu soubesse, por exemplo, que morreria num acidente automobilístico, eu nunca entraria num carro. Se eu soubesse que morreria em um acidente aéreo, eu certamente não estaria aqui. Enfim, nós somos assim. Mas Jesus sabia disso, mas não andava ansioso. Ele convivia com aquilo, porque ele sabia administrar suas emoções. Ele tinha autoridade para dizer, não fiquem ansiosos. O homem que disse, não fiquem ansiosos por coisa alguma, ele foi um homem altamente vulnerável à ansiedade, mas mesmo assim não ficou ansioso, porque ele vivia o que pregava e ele pregava apenas o que já tinha vivido antes. Ele foi um homem que administrou as suas emoções e por isso te desafiou a estar também administrando a sua. Que nós possamos conviver com todas as crises, todas as dificuldades do dia a dia, mas entendendo, compreendendo, tendo convicção de que Deus está no controle. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas Deus está no controle. Deus te abençoe.